Boa tarde, minhas amadas irmãs, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa manhã. Eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo. Espero que todas estejam bem, tenham passado um final de semana abençoado. Hoje é segunda-feira, o início da semana. Louvado e agradecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, apertem aí no seu like, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus, nosso Pai, que a palavra do nosso Deus tem que ser falada, ela tem que ser, aleluia, entre nos lares, nas famílias, nos corações, nas mentes, para que as famílias venham se converter, venham ter libertação, porque essa é a vontade de Deus na minha, na tua vida, na nossa casa, na nossa família. Amém, minhas amadas irmãs? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de 2 Reis, aleluia, 2 Reis 4, verso 1, que nos diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabe que o teu servo temia o Senhor, e veio crendo a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: O que há de eu fazer? Declara-me o que tem em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia. Então disse ele: Vai, vende para ti, vai, pede para ti vaso emprestado e todos os teus vizinhos vaso vazio, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. E partiu, pois ele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e ele lhe trazia os vasos, e ela os enchia. Sucedeu o que, cheio o que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teu filho viveis do resto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra de Deus fala para mim e para você, minhas amadas irmãs, de Eliseu, né, um profeta do Senhor, um homem de Deus. E esta mulher era uma viúva, aleluia. Ela era uma viúva, tinha ali dois filhos. O marido tinha morrido, tinha ficado 2 filhos. E ela achava que Eliseu ia ali buscar os filhos dela para ser servo de Eliseu. E Eliseu perguntou a ela o que é que ela tinha em casa. Ela disse: Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Ele disse: Vai e pede mais emprestado para encher os vasos de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali, assim ela fez. O que o homem de Deus falou para ela, ela obedeceu. E ela fez. Pediu os vasos emprestados, aleluia. Encheu todos de azeite. O azeite multiplicou, só tinha um vaso. Louvado seja Deus. E aí multiplicou os vasos do azeite. Por que isso aconteceu? Creio eu, minhas amadas irmãs, porque ela obedeceu. A nossa vida com Deus, ela tem que ser procurar, tanto eu como você, procurar obedecer e dar ouvido à voz do Senhor. Porque eu creio eu que ele falou, por quê? Porque ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Eliseu era um homem de Deus. Ele obedecia a Deus. Aleluia. E ali o que ele mandou ela fazer, ali ela fez. Então, só tinha uma botija de azeite, e aí essa botija de azeite multiplicou, encheu todos os vasos. E quando encheu, ela pediu mais. Era tanta botija de azeite cheia, que ela pediu mais para encher. E ali não tinha mais vasilha nenhuma para encher. Louvado seja Deus. E quando encheu todas as vasilhas do azeite, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus diz que ela foi falar com o homem de Deus, que era Eliseu. E Eliseu disse: Vai, vende,
paga a tua dívida e vai viver do resto que ficar, do resto que sobrar, você e teus filhos. Como a palavra de Deus, ela é linda, ela é perfeita na minha e na tua vida, quando eu e você, nós se botamos a procurar a ser obediente a Deus. Porque o segredo de muitas coisas na nossa vida, minhas amadas irmãs, está em obedecer. Crer na palavra, aleluia, e ser obediente à palavra. Quando eu sou obediente à palavra, eu estou sendo obediente a Deus. Quando eu não sou obediente à palavra, eu não sou obediente a Deus. Porque Deus está na palavra. Ele não está naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, mas sim somente na palavra. E a mulher disse, e Eliseu disse-lhe, o que há de eu de fazer? Declara-me o que tem em casa. E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ela diz, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia. Então disse ele, vai, pede para ti vaso emprestado, e todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então ele pediu, pede todos os teus vasos emprestados, teus vizinhos, não poucos. Pede muitos vasos. Aleluia. Ou que um servo de Deus ali, sendo obediente a Deus, ele está ali dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele disse, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Então vai enchendo, vai separando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe trazia os vasos, e ela enchia. Sucedeu que, cheio o que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Quer dizer, se tivesse mais vaso, o azeite estava enchendo aquelas vasilhas. Mas porque eu não tinha mais vaso para encher, o azeite parou. Que coisa linda é eu e você, minhas amadas irmãs, ser obediente a Deus. Quando a palavra de Deus diz lá no livro de João, quando eu e você somos obedientes a Deus, pediremos tudo o que quiser. E assim será feito. Quando há obediência, nós somos obedientes à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, e disse ao seu filho, trazer ainda um vaso. Porém, ele disse, não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Então, veio ela e fez saber o homem de Deus. Aí ela foi a ele, louvado seja o nome do Senhor, o homem de Deus. Fomos, pois, lhe, aleluia. E veio, então, o homem de Deus e disse-lhe, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teu filho viveis do resto. Então ela foi se comunicar com o homem de Deus, ele disse, vai, venda, paga a tua dívida e viverá do que sobrar do resto. Porque o que Deus quer de mim e de você é que nós não devemos a ninguém. Pagamos todas as nossas contas. Louvado seja Deus. E esta mulher, essa viúva, que só tinha 2 filhos, ela foi obediente a um homem de Deus, que o Deus usou a boca dele para falar, e ela foi obediente. E, aliás, o que ela tinha de pouco se multiplicou, porque ela foi obediente, minhas amadas irmãs. O segredo da minha vida e da tua vida com Jesus se chama obedecer. Nós temos que estar com os olhos atentos, os ouvidos atentos e os olhos para ouvir a palavra de Deus e não passar despercebido da palavra do Senhor. Que este homem, Eliseu, ele era um profeta de Deus, um servo do Senhor, obediente ao Senhor Jesus Cristo. E esta mulher não foi diferente. Ela obedeceu. Aquilo que o homem de Deus falou para ela, ela foi obediente. O azeite que era pouco se multiplicou. Se você tem pouco na sua casa, aleluia, o pouco se torna muito. Porque o muito com Deus, o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Aleluia. E ali, aquele azeite que era pouco se transformou em muito, porque Deus estava ali no negócio. Deus estava ali na presença daquela casa, daquela família. Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra fique no seu coração
e procure, minhas amadas irmãs, botá-la em prática, porque a palavra de Deus, ela é linda, ela é santa, ela é cura, libertação, restauração, ela é multiplicações, porque Jesus multiplicou 3 pães e 2 peixes, e milhares de pedaços de peixe para milhares se alimentar. E todos se alimentaram e todos ficaram saciados. Da mesma forma, são eu e você. Quando nós temos Deus, nós temos tudo na nossa vida. Porque com Deus, o pouco se torna muito. E sem Deus, o muito se torna pouco. Essa é a verdade, minha amada irmã. Esta mulher ali deu ouvido à voz de um profeta de Deus, um servo do Senhor. E Deus, ele chegou ali porque Deus mandou. E ela foi obediente. E o pouco azeite que ela tinha se multiplicou. Para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Para que o nome do nosso Jesus venha ser glorificado na minha, na tua vida e na tua casa. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus te abençoe. Que você venha ter uma semana abençoada na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, aonde você estiver, aonde você botar a planta dos seus pés, que você venha ser abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.